classificação do Campeonato Brasileiro nesse momento. Botafogo líder sobrando. Grêmio, Flamengo e Palmeiras formam o G4. Já vamos dar uma olhadinha aí na zona de rebaixamento também, virando a página aí, ó. Goiás, Coritiba, América e Vasco, que agora é o lanterna do campeonato, depois então dos resultados de ontem, né? Bom, falando então dos resultados de ontem, a gente começa mostrando como é que foi o empate entre Flamengo e América Mineiro num Maracanã lotado e a torcida saiu na bronca. Quando o vice-líder entra em campo contra o último colocado do Brasileirão, tentar adivinhar o placar não pareceria uma tarefa tão difícil. Aquela certeza para dizer o resultado. 4-1. 4-0. Agora eu quero a mesma certeza para acertar a escalação do Flamengo. O Vitor Hugo. Banco. Eu acho que ele vai pôr o Cebolinha. Banco. Fabrício Bruno. Banco também. A novidade do dia é o recém-contratado volante Alan, pela primeira vez como titular. O técnico Sampaoli chega à 25ª escalação diferente em 25 jogos no Flamengo. E na frente, reaparece um quinteto que marcou época em 2019. Gerson, Everton Ribeiro, Arrascaeta, Bruno Henrique e Gabigol. Símbolos da conquista daquela Libertadores, daquele Brasileirão com recorde de pontos. Não jogavam juntos como titulares há mais de 2 anos. Só que dessa vez, o quinteto esteve longe de ser aquele. Tentativa na entrada da grande área. O Flamengo perde mais um ataque interessante. Foram raras as chances criadas pelo Flamengo no primeiro tempo. O América jogava bem e assustava. O Flamengo voltou para o segundo tempo um pouco melhor. No confronto entre Gabigol e Pazinato, melhor para o goleiro. Gabriel domina, tira o Pazinato, bate pro gol. Defende Matheus Pazinato, perde Gabi. O América apostava nos contra-ataques e a cada um deles, o Flamengo parecia mais cansado para voltar. Juninho, bola longa aqui na direita, beleza de bola, lá vem Varanda. Ficou cara a cara, tem pouco ângulo, Varanda bateu. O gol de Varanda foi anulado por um impedimento apertado. Lance vai ser revisado, marcado o impedimento. O time visitante continuava melhor e chegou lá. Mateuzinho pede o cruzamento pro Mateuzinho, Ayrton Lucas, olha, sobra o chute de primeira. Gol! Ainda poderia ter ampliado. Nos acréscimos, Mateuzinho parou no outro Mateus, o Cunha. E custou caro, porque aos 49... Cruzamento, toque de cabeça! Gol! É o empate rubro-negro no jogo aéreo! Acho que dava para segurar ali, né? A gente suportou bastante a pressão. Tem que agradecer que é difícil jogar aqui no Maracanã com o Flamengo e conseguir um ponto aqui. Poucos vão conseguir no campeonato. O gol de empate não impediu as vaias da torcida rubro-negra ao fim do jogo. A gente pede desculpa, mas não vai ser hoje que a gente vai abaixar a cabeça. Frustração para os dois lados. Para o América, que chegou tão perto, e para o Flamengo, que vê o Botafogo líder tão longe. Ô Gonzo, o seguinte, com esse empate, o América saiu da lanterna e o Flamengo deixou a vice-liderança, né? Caiu para a 3ª posição. Mas até então era o duelo do vice-líder contra o lanterna do campeonato. E essa esperada diferença técnica não foi o que a gente assistiu ontem. Aí eu te pergunto, o Flamengo já estava com a cabeça em outro lugar? Eu acho que sim. Acho que você tocou num ponto importante, né? Esse outro lugar é a disputa o início da disputa da semifinal da Copa do Brasil, neste meio de semana, um jogo duríssimo que o Flamengo vai ter em Porto Alegre contra o Grêmio. Agora, não é desculpa, né? Porque se a gente pensar no Grêmio também, a gente vai comentar daqui a pouco, o Grêmio também está nessa mesma disputa, conseguiu, diante de um adversário mais forte como o Atlético Mineiro, conseguiu competir, conseguiu vencer. Sim. Então, me parece que, de fato, o Flamengo estava desconcentrado, né? Poderia ter jogado com muito mais tranquilidade, o Flamengo foi um time afobado, um time que, principalmente no segundo tempo, quando o relógio começou a correr e a bola não entrar, começou a acumular jogadores na frente e aí os zagueiros é que armavam o jogo com a ligação direta. E o América Mineiro é uma equipe que, se tem efetivamente muitos problemas defensivos, um time que tomou 33 gols no campeonato. A pior defesa do campeonato. Realmente é algo que o Mancini ainda não conseguiu dar uma resposta. Mas quando tem a bola no pé, quando consegue jogar,
O América é um time perigoso. E teve tudo para, inclusive, ganhar a partida de ontem, né? Teve os 3 pontos na mão. E o Flamengo acabou empatando ali num lance isolado do Arrascaeta, né? Ele coloca a bola na cabeça do Vitor Hugo, né? E aí o Arrascaeta é um jogador que realmente faz essa diferença. Então foi um jogo frustrante para esses 65 mil rubro-negros. Como disse o Bruno Henrique, não é para baixar a cabeça, não é para desistir das coisas. O Campeonato Brasileiro está muito difícil, muito menos pelo que o Flamengo não joga, mas pelo que o Botafogo vem fazendo. Mas é um sinal de alerta, né, para as Copas, né? O Flamengo está com a semifinal da Copa do Brasil aí na porta para decidir. Tem a Libertadores, em que o Flamengo também tem um adversário ali enjoado, que é o Olímpio. Então, é algo para a diretoria até do Flamengo refletir, que o Flamengo está se tornando um time de Copas, né? Na minha visão, é inadmissível que um clube com o poderio do Flamengo, poderio técnico e financeiro, que é muito superior ao dos outros concorrentes, o Flamengo está entrando na terceira edição do Campeonato Brasileiro, que daqui a pouco sem chance de disputar. Foi assim em 2021, quando o Atlético Mineiro ganhou, foi assim ano passado, quando o Palmeiras foi campeão. Então o Flamengo chega ali, faltando, 10 rodadas para acabar o Brasileiro, sem chance de brigar. Isso é inaceitável. E um time com opções, né, Gonza? Exemplo disso são as diferentes formações que Jorge Sampaoli faz. Ele ainda não repetiu nenhum time desde que chegou ao Flamengo, né? Então é um time que tem também opções de elenco. E falando sobre elenco, a gente viu ontem, inclusive, a volta do Quadrado Mágico, né? O Quadrado Mágico que não jogava junto há um ano, mais de um ano, desde junho do ano passado, né? Everton Ribeiro, Arrascaeta, Bruno Henrique e Gabigol. Como é que você viu essa volta? Ela foi um pouco decepcionante porque no imaginário do torcedor, né, fica aquele Flamengo antigo, né? O Flamengo do Jorge Sampaoli, de 19, que, né, esses mesmos jogadores fizeram uma temporada de sonho, né? E são jogadores que já estão mais velhos, estão 4 anos mais velhos, isso influi de alguma maneira. Agora, para mim o grande problema é a questão das conexões, né? Para você fazer esse time jogar, você precisa estar entrosado. E o Jorge Sampaoli é um treinador que acredita exatamente nessa engrenagem, ou seja, independentemente de quem está jogando, o time funcionar. E isso ele ainda não conseguiu fazer. Vamos ouvir então, treinador do Flamengo, Jorge Sampaoli. La dificultad es colectiva, cuando la dificultad es colectiva tiene que ver con la conducción. Tenemos que seguir generando que o time sepa tener paciencia para jugar a diferente altura no campo, tenga que saber que o juego se tiene que someter desde mucha cantidad de pase en campo rival y esperar el momento justo para poder atacar. Y el rival también percibe que el sometimiento de ataques continuos no está, hay ataques aislados, entonces sabe que en algún momento te puede dañar. Bueno, y lo terminamos empatando en la última jogada, pero podíamos haber perdido el jogo tranquilamente. E ele ficou bravo ali na beira do gramado com esse resultado. Né? É uma análise muito consciente dele, né? Ele chegou a utilizar num outro trecho da entrevista, ele definiu a atuação do Flamengo como caótica, né? E um detalhe importante nisso, tudo que o Flamengo não fez ontem foi o que ele falou, trocar passes com paciência, achar o espaço, atacar o espaço com consciência. Não, o Flamengo foi afobado, colocou uma velocidade que não daria resultado porque o América concentrava muita gente atrás para sair no contra-ataque. Enfim, agora, o Flamengo é um time com jogadores e com um treinador suficientemente inteligentes, esse grupo, para me levar a achar que o que dificultou muito é o fato do Flamengo não estar conseguindo pensar porque já estava com a cabeça no Grêmio. Tá certo. Só para a gente registrar então, o público presente ontem no Maracanã, 65.402 pessoas. Quando eu falo para as pessoas que eu faço mais de 10 mil reais por dia na internet, muitas delas ficam assustadas. A maioria não acredita e outras são inteligentes e tentam entender como funciona. Elas começam a me seguir, começam a me acompanhar e elas veem que não só é verdade, como também é totalmente possível. Eu não sei se você já conhece o mercado digital, mas o ponto é, se você não está ganhando dinheiro na internet hoje, você precisa mudar isso. Eu quero passar para você a melhor estratégia para vender esse ano e ter sucesso nesse mercado, sem precisar aparecer, sem precisar produzir conteúdo e sem precisar falar com absolutamente ninguém. Simplesmente deixando a internet trabalhar para você, rodando no automático. Se você tem interesse em saber mais sobre a minha história e como eu cheguei onde eu estou hoje, fazendo 5 dígitos todos os dias, então clica aqui embaixo que você vai ter acesso a um vídeo rápido, onde eu explico como tudo isso funciona. Não perde tempo, clica aqui embaixo e vem comigo.